Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. Hoje vamos viajar até a Austrália para dar uma olhada na pista do Albert Park, em Melbourne. O meteórico ascenso e a gradual queda do filho de um pai famoso. E descobriremos o que realmente acontece durante estes poucos segundos vitais quando os carros são parados. Portanto, sente-se e aperte os cintos para mais um episódio de Grand Prix Story. O circuito de rua do Albert Park em Melbourne é a corrida que normalmente abre o calendário, quando as equipes fogem das últimas garras do inverno nórdico e se dirigem à Austrália para começar uma nova temporada. É a primeira oportunidade para as equipes e pilotos realmente verem o que os adversários alcançaram desde o ano passado. Por isso, o Grande Prêmio Australiano é visto com atenção. O circuito do Grande Prêmio de Melbourne está desenhado ao redor do Albert Park Lake, apenas um par de quilômetros ao sul do centro de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália. O Grande Prêmio, geralmente combinado com uma feira internacional de motores, toma a imaginação de todo o país. Sendo uma estrada na volta de um lago, a pista tem características únicas, como explica Sam Michael. Tem uma aderência mínima, é uma estrada normal que é usada todo o tempo no meio de um parque. Quando você tem um circuito de rua, você tem que usar pneus muito macios. É normalmente uma pista onde o clima pode mudar bastante. Pode fazer muito calor em Melbourne. A cada ano, as proteções, os viadutos para pedestres, incluindo uma ponte sobre o lago, e as arquibancadas e outras infraestruturas são levantadas algumas semanas antes da corrida e removidas logo depois. Uma das diversas corridas chamadas Flyaway, a etapa australiana requer que as equipes carreguem ferramentas, peças e carros inteiros por frete aéreo, em vez de transportá-los em seus imensos caminhões de carga terrestre. Com cada vez mais corridas em lugares distantes, as equipes já dominam a arte da logística. Sendo a primeira etapa, a maioria dos pilotos chega na Austrália cedo e tira férias para se adaptar ao clima e descansar da viagem antes que a temporada comece para valer. Johnny Herbert foi um piloto que aceitou a oferta de voar sobre a cidade e sobre a pista, num avião da Força Aérea Australiana. Correr em alta velocidade no chão não é o mesmo que no ar. Vamos dar uma volta virtual no circuito Albert Park e escutar o que alguns dos melhores pilotos pensam sobre ele. A curva 1 é a Chicane Jones. Foi a cena da espetacular batida de Ralf Schumacher e Rubinho Barrichello. É a primeira boa chance de ultrapassagem. Com 5,3 quilômetros de comprimento, o circuito apresenta diversas etapas com pé no fundo, geralmente seguidas por curvas estilo chicane. Este circuito de rua é um daqueles que os pilotos realmente gostam. Ela foi desenhada logo após a morte de Ayrton Senna, por isso a pista é muito segura para um circuito de rua, diz Mark Webber. Eles foram muito conservadores no traçado, o que provavelmente foi uma boa ideia naquela época, pois agora ela é ainda muito mais segura. Agora nós estamos nos aproximando de um dos pontos mais críticos da pista, a chicane Marina. Cometa um erro aqui, você perde muito tempo no Albert Road, reta de pé no fundo. A maioria dos pilotos dá uma ligeira levantada em seu carro, assim ele pode aguentar os toques sobre as zebras e também dando ao carro maior habilidade de absorver fortes vibrações. Albert Park é desafiante porque é uma combinação de um circuito temporário. Então, como qualquer circuito temporário, você tem uma espécie de sentimento Monte Carlo, onde barreiras são colocadas no meio do nada, apenas para criar o desenho do circuito. Mas devido à pista seguir o desenho do lago, eles criaram um circuito bastante longo e aberto, o que requer uma boa aerodinâmica. É muito duro com os freios, normalmente devido às temperaturas altas. Difícil de ultrapassar também. Alex Furs diz o seguinte: muitas ondulações ao aproximarmos das curvas. Os pilotos geralmente erram.
Como as pessoas dizem, você deve frear o mais tarde possível, mas eu acho que é importante soltar o freio mais cedo, manobrar e negociar as ondulações. E no momento que você chega na metade da curva, outra vez, pé no fundo. A mistura de chicanes com zebras, subsequentes retas de alta velocidade, demandam muito do carro. E o setup tem que ser quase perfeito. O circuito de Melbourne talvez não seja o mais difícil de dirigir, diz Raikkonen, mas com certeza cada circuito tem suas curvas difíceis. E o ajuste precisa ser correto para que o carro possa ir rápido. O circuito tem as paredes muito perto e você não tem muito espaço para sair da pista. E com qualquer contato, você estraga seu carro. Ainda que ultrapassar não seja exatamente fácil, a pista australiana definitivamente convida a um rendimento agressivo. Então os pilotos precisam manter os olhos nos espelhos, especialmente na penúltima curva. Os pilotos que ganharam em Melbourne incluem Damon Hill, David Coulthard, Eddie Irvine, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Depois do evento, ganhe, perca ou abandone, tudo precisa voltar à sua caixa em rumo ao aeroporto para um voo mais tranquilo do que o de Johnny Herbert. Em 1995, o canadense Jacques Villeneuve assombrou a América ao ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Ele ganhou no seu estilo, superando uma penalidade de 2 voltas e cobrindo assim as 505 milhas, um dos triunfos em direção ao título kart IndyCar. Jacques chamou a atenção de Frank Williams e testou um carro de Fórmula 1 no mesmo ano. Há um pouco de história familiar em seu envolvimento na Fórmula 1. O jovem Jacques tinha somente 11 anos quando seu pai Joe morreu correndo uma Ferrari. Unindo-se a Damon Hill na então dominante equipe Williams, Jacques teria ganho seu primeiro grande prêmio na Austrália, mas devido a um pequeno vazamento de óleo, sua equipe lhe ordenou a deixar Hill vencer. Apenas o terceiro piloto na história em alcançar na estreia pódio e pole position, Jacques terminou em segundo lugar, atrás de Hill. Com o título de 96, Hill tornou-se o primeiro e único campeão filho de um pai campeão mundial, Graham Hill, quem ganhou o título 2 vezes nos anos 60. Como Jacques, o pai de Damon não viveu para ver seu filho ser coroado. No ano seguinte, com o alemão Heinz-Harald Frentzen substituindo Damon, Jacques conseguiu 10 poles, 8 pódios e 7 vitórias no campeonato mundial. Ele ainda não sabia, mas sua vitória em Nürburgring, em setembro de 97, seria sua última. Ironicamente, foi em Nürburgring que ele também conseguiu seu primeiro GP. Em total, Jacques ganhou 11 corridas, enquanto estava na Williams. A única corrida ganha por ambos, pai e filho, foi a etapa espanhola, embora corrida em pistas diferentes. No ano seguinte, em 98, a Renault retirou-se da Fórmula 1 e a Williams teve seu desempenho restringido por motores de baixa potência, ficando sem ganhar nenhuma corrida. O 5º lugar de Jacques no final da temporada foi frustrante para um defensor de título, mas com o ritmo de seu carro, ele não poderia ter feito melhor. 2 terceiros lugares e um início na primeira fila em Monza foram seus únicos destaques. Enquanto isso, o agente de Jacques, o antigo professor de colégio Craig Pollock, criou a equipe British American Racing, da antiga equipe Tyrrell, e seu piloto preferido era Jacques. Para alcançar qualquer coisa, você deve ter grandes expectativas, diz Villeneuve. Mas depois do que eu pude ver sobre a velocidade do carro no primeiro teste, é razoável sonhar. Eu acho que o carro vai ser bastante competitivo. Agora só temos que fazer mais testes. Nós ainda não sabemos o que as outras equipes são capazes de fazer. Villeneuve dá glória ao fracasso em somente 2 anos. Em 1999, ele não fez nenhum ponto, nem tampouco fez seu companheiro de equipe, o novato brasileiro Ricardo Zonta. As altas esperanças iniciais da equipe sumiram assim que o carro falhou em completar as primeiras 11 corridas. Longe das pistas, Jacques abriu um bar e clube cheio de estilo em Montreal chamado Newtown. Os ferozes cidadãos pró-franceses do estado de Quebec o criticaram por usar uma palavra em inglês.
Compromissos feitos com patrocinadores deram a Jacques a oportunidade de experimentar um carro Fórmula 1 com somente um ano menos do que ele. O lote 72, corrido pelo campeão sul-africano David Charlton dos grandes prêmios sul-africanos, francês, britânico e alemão. Mas Jacques não teve nenhum entusiasmo para correr com a Lotus. Estou acostumado a usar um carro que você sabe que é seguro, diz Villeneuve. Você pode forçar seu limite, você pode cometer um erro e sobreviver. Mas com estes carros, se você força o limite e comete um erro, há uma boa chance que você não saia caminhando. E o problema é que quando estou sentado num carro, eu não posso estar pensando nisso. Em 2000, Jacques ficou em 7º no campeonato. Em 2001, terminou 3º na Alemanha e na Espanha. No final de 2001, Craig Pollock foi substituído por Dave Richards como diretor de equipe. Em 2002, Jacques Villeneuve escorregou para 12º no campeonato. Em 2003, Jacques, o segundo piloto melhor pago da Fórmula 1, atrás somente do campeão mundial Michael Schumacher, esteve sob pressão do novo protegido de Richards, Jenson Button, e caiu para 16º. Desentendimentos entre Jacques e Richards sobre seu salário azedou a relação ainda mais. Quando a equipe anunciou Takuma Sato como seu substituto no ano seguinte, ele saiu antes da corrida final em Suzuka. Jacques ficaria de fora na maior parte de 2004, retornando com a Renault para as últimas 3 corridas, substituindo Jarno Trulli. Depois da partida de Villeneuve, a BAR subiria de 5º a 2º no campeonato de construtores. Agora, claro, isso seria muita negligência minha se eu não mencionasse Jacques Villeneuve, diz David Richards. Nos últimos anos, ele demonstrou um enorme compromisso e lealdade à equipe. Isso no desenvolvimento inicial do time, o qual foi muito difícil para ele. Ele é um desses personagens que, como todos vocês sabem, nunca falha em dizer o que pensa. Mas dito isso, chega um ponto da relação em que você tem que seguir adiante. Esta é realmente a explicação direta para a minha decisão em relação a Jacques. Eu, pessoalmente, espero que a Fórmula 1 não tenha visto o seu final, porque eu acho que ele é um personagem incrível e de grande valor para o esporte. Durante seu ano fora, Jacques doou o capacete de seu pai e dirigiu um carro muito especial em Goodwood. Gilles foi amplamente admirado como talentoso, corajoso e um piloto extremamente correto que morreu praticando na Bélgica antes que pudesse receber o título, que com certeza esperava por ele. Eu estive aqui para dirigir Ferraris de meu pai, a T3, um carro de 1978, com o qual ele ganhou em Montreal. É grandioso. Este evento é feito para as pessoas olharem os carros e voltarem ao passado, vivendo os sonhos que foram sonhados com eles, diz Villeneuve. Numa entrevista posterior, ele foi perguntado sobre seus heróis de infância. Eu nunca tive um piloto como herói. Eu tive meu pai, quem era um herói. Não somente porque ele era um piloto, mas porque era meu pai. E correr era parte normal de minha vida. Isso era o que, na minha mente, todo mundo fazia quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Por isso, eu nunca fui um fã de nenhum outro piloto, a não ser meu pai. Em 2005, Jacques estava de volta nas pistas, fazendo equipe com o brasileiro Felipe Massa na Suíça Sauber. Depois de sua longa retirada e retorno com a Renault, ele estava entusiasmado em voltar ao trabalho. Feliz de estar na Suíça. É como estar em família, diz Villeneuve. É muito internacional. Tem pessoas de todos os lugares. E numa reunião de 1 hora você fala 4 idiomas diferentes. Isso é interessante. Todo mundo trabalha junto. É ótimo. Villeneuve gosta da atmosfera da modesta equipe Sauber, qual tem uma reputação sólida e estável. Sempre foi uma equipe muito respeitada, desde que comecei a correr. Nunca houve nada político. Tudo parece ser bastante claro e mantido em casa. Isso é o que eu queria, diz Villeneuve. Há muito respeito dentro desta equipe. É fácil de trabalhar aqui. Apesar de que a base da equipe está na parte alemã da Suíça, o franco-canadense Villeneuve tem uma forte conexão com o país.
Eu morei a maior parte da minha vida na Suíça, diz Villeneuve. Eu fui a um internato na Suíça quando eu tinha 12 anos, então eu tenho carinho pela Suíça. Popular com os engenheiros da equipe, 2005 começou fraco para Jacques, fazendo pontos em Imola, mas tirando tanto ele como seu companheiro de equipe Felipe Massa fora da corrida em Mônaco. No final de 2005, sua posição foi confirmada pelos novos donos da equipe, ao lado agora de Nick Heidfeld. Mas lesões num acidente em Hockenheim tirou ele fora da etapa da Hungria, onde o polonês piloto de testes da equipe, Robert Kubica, entrou. E dias depois, a BMW anunciou que Jacques e a equipe se separavam amigavelmente. Em novembro, a esposa de Jacques, Johanna, deu luz a seu primeiro filho, Jules. A carreira de Fórmula 1 do canadense pode estar terminada, mas Jacques trocou a direção e vida na pista rápida pela guitarra e outro palco, como músico. Seu primeiro álbum se chama Private Paradise. Villeneuve é o cantor principal no álbum, com aparições especiais de suas irmãs Melanie e Jessica. Houve rumores de que ele se dirigia para NASCAR no futuro, mas Villeneuve foi confirmado como um dos 9 pilotos do Diesel 908 da Peugeot Le Mans, unindo-se ao piloto Sébastien Bourdais e antigo piloto da Fórmula 1, Marc Jean. Esta será sua primeira direção num carro esporte desde que trabalhou com a Toyota em 93. Uma vitória nas 24 horas de Le Mans faria dele a primeira pessoa a ganhar esta corrida, o campeonato de Fórmula 1, campeonato Champ Car e a Indy 500. Você não pode dedicar-se à música ou fazer um álbum se você não ama a música, diz Villeneuve. Eu comprei uma guitarra em 96 quando comecei a correr na Fórmula 1. E somente comecei a escrever algumas músicas mais tarde. Finalmente, decidi gravá-las profissionalmente. Escrevi 6 canções. Outra canção foi escrita pela minha irmã Melanie. É uma canção sobre nosso pai. Ela começou a escrever a canção logo após sua morte, no início dos anos 80. É um momento muito especial para nós, diz Villeneuve. Villeneuve apresentou algumas de suas canções num evento de caridade no Ski Resort de Villars, onde sua família mora durante parte do ano. Eles também têm uma casa em Montreal. Atrás de cada piloto fora da pista há centenas de pessoas. Durante cada grande prêmio, todos os pilotos param para troca de pneus e reabastecimento. Em menos de 8 segundos, todas as 4 rodas são trocadas e ao redor de 100 litros de combustível são colocados no carro. O pit stop é extremamente importante numa corrida, diz Nick Heidfeld. Tudo deve ocorrer perfeitamente, sem nenhuma falha. Cada movimento de todos os 20 homens deve ser correto, porque é difícil para um piloto recuperar na pista o tempo que foi perdido nos boxes. Assim que o carro para, o Jackman o levanta do chão e o Wheelman vai trabalhar em cada pneu. Reabastecer o combustível num carro de corrida é uma arte. O conector deve ser inserido corretamente, mas a mangueira é muito pesada. Por precaução, sempre há um integrante da equipe segurando um extintor de incêndio e outro tem um motor de arranque, caso o motor apague. 3 membros da equipe seguram cada roda. Um deles com uma pistola de pneu solta e ajusta a porca única. Um deles remove o pneu velho e o outro substitui por um novo. As rodas não são especialmente pesadas. Uma roda dianteira pesa 10 quilos. As rodas traseiras pesam 12 cada uma. O Lollipop Man é quem controla o piloto. Ele mantém o carro parado até receber o sinal de todos os mecânicos indicando que terminaram. E a mangueira está fora do carro. Ele gira o marcador e o piloto engata a primeira marcha. Quando a pista está limpa, lá vai ele. Para o piloto, o carro tem uma sensação diferente, com novos pneus e 100 litros a mais de combustível. Quando eu chego perto da posição no pit stop, diz Nick Heidfeld, é somente uma rotina. Não parece complicado, mas se você fala sobre isso, você se dá conta de tudo o que acontece.
Chego lá o mais tarde possível, aperto o botão do neutro, porque você não pode colocar em ponto morto, você tem que apertar o botão de neutro. Então você sente o carro sendo levantado. Eu coloco meus pés no freio para manter as rodas paradas e facilitar para as pessoas que mudam os pneus. Eu seguro o volante bem firme, porque enquanto eles mudam as rodas, a direção poderia mover-se e assim fica mais fácil. Eu observo e, obviamente, espero que tudo aconteça sem problemas. Não somente os pneus, mas também a mangueira do combustível. Eu a olho pelo espelho. Na verdade, é bastante calmo. Não há comunicação por rádio. Eu espero uns poucos segundos, então empurro a embreagem, escolho a primeira marcha. Novamente, tenho que focar no pé que está no freio. Às vezes as rodas traseiras começam a girar primeiro, então eu presto atenção no lollipop. E antes de partir, dou uma olhada no RPM para ter a velocidade da máquina correta. O carro volta ao chão, o lollipop vai embora. Então, só tenho que prestar atenção na rápida reação da embreagem. Na saída do pit, depois do que aconteceu, novamente há silêncio, sem comunicação radial. Eu tenho que prestar atenção na linha branca e desligar o botão de velocidade de pit. E quando isso acontece, eu recebo um pouco de informação sobre o tráfego que possa haver no circuito. E também eles me lembram que eu não devo cruzar a linha branca na saída do pit. Isso normalmente não acontece. Nenhuma parte da Fórmula 1 é deixada para a sorte, muito menos toda a pressão de um pit stop. E a equipe passa horas praticando sua técnica para diminuir vitais frações de segundos de seus melhores tempos. Entre pit stops, a equipe trabalha nos carros, mas durante toda a corrida, ambas equipes estão preparadas, prontas para reagir instantaneamente se requeridas. Os pneus estão quentes, pois são mantidos em temperatura de operação com cobertores elétricos. Todo mundo na equipe está em alerta máximo para ter certeza que o pit stop aconteça o mais rápido possível. O treinamento vale a pena. Agora olhe o processo inteiro novamente em tempo real. Todo mundo no seu lugar e ninguém parece estar com pressa. E ainda o carro está movendo-se novamente em mais ou menos 6 segundos. O pit stop é sempre uma situação muito especial, diz Heidfeld. Você o pratica bastante, eu sei que nossa equipe é muito boa nisso. Então, normalmente, estou contando com ela, porque com bastante frequência ganhamos posição. É o resultado de mais de 20 pessoas trabalhando no carro o mais rápido possível. Isso para mudar os pneus e combustível. É emocionante. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story.